Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Aqui está o seu remédio. Tome apenas 2 comprimidos por dia a cada 12 horas. Não mais do que isso. Vai curar essa sua dor de barriga. Clodoaldo era um dos melhores farmacêuticos da cidade. Era adorado pelos clientes, muito atencioso. Trabalhava todos os dias na farmácia, que um dia foi do seu pai. Algo que era tradição na sua família e passava de pai para filho. Ele era solteiro. Nunca havia se casado ou sequer pensado nessa possibilidade. Ele gostava de viver sozinho em meio às suas excentricidades. Quem via aquele homem esbelto, porte esguio e olhos bem vibrantes, não imaginava o que ele escondia dentro da sua casa. O farmacêutico era um homem metódico, obcecado por organização, e ele tinha um fascínio mórbido por cabeças. Ele se lembrava quando era jovem, e em um belo dia de sol, brincando com os amigos em um parque da cidade, ele tinha visto um enorme amontoado de tufos de cabelo no chão. Curioso, ele caminhou até uma farmácia e comprou luvas descartáveis. Quando voltou ao parque ou à cena do crime, ele descobriu que não eram apenas cabelos, e sim uma cabeça humana. Rapidamente ele acionou a polícia, mas enquanto a viatura não chegava, ele ficou olhando para aquela cabeça, que era de uma mulher jovem. Aparentava não passar dos 30 anos. Ele achava que a cabeça estava falando algo com ele. No seu imaginário, Clodoaldo a imaginava agradecendo por ele a ter libertado. Quando a polícia chegou, interrogou o menino por alguns minutos. Depois o liberou. Clodoaldo então ficou de olho nas manchetes dos jornais. Mas o caso acabou não tendo uma conclusão satisfatória. Nunca, na verdade, acharam nem o assassino, a pessoa que tinha feito aquilo, e o mais misterioso de tudo, nunca acharam o verdadeiro corpo daquela cabeça. Exames de DNA não determinaram a quem pertencia. Não existia um desaparecimento declarado para descobrirem de quem era a cabeça. O farmacêutico chegou em casa. Em seu sótão empoeirado, uma coleção macabra se amontoava em prateleiras de madeira. Crânios de animais, réplicas de cabeças humanas em gesso e até mesmo um crânio humano de verdade, que ele havia roubado da faculdade de medicina na época em que fazia farmácia. Um dia, tarde da noite, ele conseguiu se esgueirar no laboratório e roubou o crânio, o guardando em sua mochila. Aquele era o seu troféu favorito. Um dia, enquanto ele estava de folga do serviço na farmácia, ele arrumava o sótão que estava uma bagunça e bastante empoeirado. Ele sempre tirava um tempo para organizar a sua coleção. Tinha o maior orgulho. Nessas horas, ele sempre se lembrava da cabeça da sua infância. Clodoaldo, me ajude. Eu para sempre serei sua. Uma imagem que para muitos seria aterradora, mas para ele era algo que confortava as suas emoções. Nesse dia, enquanto ele trabalhava na organização, a campainha da sua casa tocou. Quem será essa hora? Ele pensou. Deixou a sua coleção de lado e foi atender a porta. O senhor só precisa assinar aqui, disse o entregador. Clodoaldo então levou o embrulho para o sótão, pensando no que poderia ser aquilo. Ele não se lembrava de ter pedido nada pela internet.
Entregado, levou para o sótão. Chegando lá, ele abriu o embrulho e viu uma caixa de metal enferrujada. Ela quase caiu de sua mão, mas ele a colocou em cima de uma mesa de madeira para abri-la. A curiosidade o dominou e ele a abriu com mãos trêmulas. Dentro, repousava uma cabeça humana mumificada. Seus olhos estavam fechados. Mortos, descansavam como pesadas órbitas sem vida. Ele achou que estivesse o encarando. Deixe disso, Clodoaldo. Os olhos estão fechados, ele pensou. Um calafrio percorreu a espinha do farmacêutico. Ele já tinha se deparado com uma cabeça humana antes, mas aquela era macabra demais. Mexia com o seu psicológico. Quem me mandou isso? Enquanto o homem pensava, de repente, a cabeça emitiu um som baixo e estranho, como se fosse um gemido vindo do além. Assustado, o farmacêutico andou para trás e acabou tropeçando, derrubando a cabeça no chão, que caiu fazendo um barulho oco. Ao se agachar para pegar a cabeça, Clodoaldo notou algo horrível. A cabeça mumificada havia se mexido. Seus olhos fechados agora se abriram e começaram a girar nas suas órbitas, até que fixaram no rosto do homem, com uma malignidade inimaginável. O farmacêutico emitiu um grito de terror, enquanto recuava alguns passos. A cabeça começou a se mexer em suas mãos, e ele, apavorado, a largou no chão. A cabeça mumificada levitou. Começou a levitar até ficar na altura do rosto de Clodoaldo. E ela disse: "Você é meu, Clodoaldo. É meu desde aquele dia, muitos anos atrás, quando me achou caída naquele parque." Mas não é possível!" Clodoaldo gemeu baixinho. "Você não se parece com aquela pessoa", falou. Mas a cabeça não queria mais papo. E nem respondeu ao homem. Ela voou em sua direção, seus dentes afiados à mostra. O farmacêutico tentou correr, mas suas pernas bambas de medo o impediram. A cabeça se aproximava com um olhar sanguinário. Clodoaldo gritava entre as prateleiras da sua coleção. A cabeça o seguia, mas agora ela estava guinchando, deixando o homem completamente desconfortável. Depois a cabeça começou a implorar: "Deixa eu morder só sua orelha, Clodoaldo. É só um pedacinho. Nhaque, nhaque." Ela batia os dentes, rangia. Clodoaldo, então, viu na parte de baixo da prateleira um frasco de ácido corrosivo. Ele, sem pensar muito, o pegou. E assim que a cabeça se aproximou muito, ele jogou nela e se afastou. A cabeça emitiu um chiado terrível, que preencheu todo o sótão, enquanto a carne da cabeça mumificada derretia lentamente, revelando no final um sorriso macabro. O homem caiu de joelhos, vomitando bastante de horror. Até os ossos da cabeça agora começaram a derreter, deixando para trás um rastro de gosma fumegante no chão. Clodoaldo respirava aliviado. Ele nunca imaginaria que a cabeça descoberta na sua infância voltaria para o assombrar, mesmo décadas depois. No dia seguinte, ele decidiu se livrar de toda a sua coleção de bizarrices. Se fosse culpa delas pelo seu encontro pavoroso do dia anterior, ele se livraria enfim daquilo, das lembranças e dos horrores vividos. Ele até decidiu dar uma pesquisada na internet sobre aquele caso antigo, mas até hoje ele segue um mistério. Nunca acharam o corpo daquela cabeça perdida, que continuou sem dono e sem nome. Algumas pessoas estavam vestidas todas de branco. Fumavam cigarros sem parar.
e não emitiam uma única palavra. Faziam parte de uma seita muito estranha, comandada por um homem esquisito, falastrão, sedutor. Ele conseguia convencer as pessoas com o poder do seu olhar, com a sua fala coesa, e usando palavras difíceis em um jogo linguístico que hipnotizava. Ele conseguia novos adeptos para o seu culto com a intimidação. Mesmo impondo algumas regras severas, a sua seita estava crescendo dentro do país. Ele formava novos líderes que espalhavam ainda mais a doutrina. Mas um certo documentário de um rapper muito famoso no mundo da música colocou tudo a perder. O rapper chegou a fazer um curta-metragem, seguindo membros do culto, perturbando, fazendo piadas, mostrando o quanto ridículo eles são. O rapper até criou uma música apenas para zombar deles. Caiu como uma bomba na internet, viralizou bastante. Alguns membros da seita, envergonhados, começaram a sair dela. É preciso deixar claro que o nome do líder era Marilyn. Pelo menos, era esse o nome que ele se apresentava às pessoas. Seu passado é muito obscuro. E não existem registros contundentes que podemos dizer que sejam dele. É um enorme mistério. Sabendo que precisava fazer algo para que a seita não caísse no esquecimento e voltasse a crescer e atrair novos membros, o líder traçou um plano bastante ousado. Ele começou a seguir o rapper em todos os cantos. O acompanhava pelas redes sociais. Hoje em dia, achar uma pessoa é a coisa mais fácil do mundo. Ainda mais uma que vivia praticamente 24 horas ligado na internet. Então, em um determinado dia, na saída de um restaurante muito discreto, o rapper havia postado que sairia escondido para que pudesse ter privacidade com a esposa. Era a data de casamento de ambos. Dava para entender. Mas o líder estava ligado na internet. Sabia cada um dos seus passos. Sem a presença da imprensa, o seu plano seria facilmente executado. Assim que ele saiu do restaurante, o seu carro fora parado por 2 furgões à frente. Algumas pessoas saíram dos carros e imobilizaram os 2 seguranças. Jogaram o rapper e sua esposa dentro do furgão e fugiram em disparada para um local seguro. O rapper estava desmaiado. Havia levado um choque da arma do líder da seita. Assim que acordou, ele se viu em meio a uma roda gigantesca. Os membros do culto estavam sentados. No meio, o rapper e sua esposa estavam amarrados. Desenhos macabros, velas e cálices com líquido viscoso vermelho davam ares de um ritual do mal. Na outra ponta, o celular do rapper ligado, pronto para entrar em uma live nas suas redes sociais. O mundo precisa testemunhar isso. Vai ser um evento que será lembrado por muitos e muitos anos, disse Marilyn. O rapper estava com a boca amarrada. Queria gritar que deixassem sua esposa em paz, que ele poderia apagar o documentário, tirar a música das mídias, dar a quantidade de dinheiro que ele quisesse. Mas nada disso saciava o homem. Com um comando de cabeça, um dos membros se levantou e ligou a live. Em poucos segundos, milhares de pessoas já estavam assistindo. Todas elas sem entender nada. Eis aqui o sacrifício aos deuses. Eu tenho o poder de realizar essa proeza. Todos os membros dessa seita hoje
E quem for se juntar nos próximos meses serão abençoados. E assim que terminou de falar, ele pegou uma espada super afiada que estava no canto, tirou da bainha e desceu com toda a vontade, decepando a cabeça da esposa do rapper, que gritava sem sucesso. Lágrimas escorriam do seu rosto. Depois, o líder fincou a espada no chão, na frente do homem da música, com a mente totalmente destruída. Você terá sua chance, disse o líder, sem emitir nenhum tipo de sentimento. A vingança é o que o mártir deseja. A vingança é sempre bonita no primeiro momento, mas ela envenena a alma, turva a mente, faz você perder a razão com o passar do tempo. O líder pede, um dos membros tira a amarra da boca do rapper, desamarra os seus punhos também. E o rapper, sem pensar muito, esquecendo que estava online para um mundo de pessoas, pegou a espada que estava fincada no chão e correu na direção do líder, que estava com a cabeça levantada e com os braços abertos, esperando o que viria a acontecer. Com um golpe rápido, a cabeça do homem rolou para o chão. Os membros nem se mexeram. Já estavam cientes do que deveria acontecer. O rapper agora era carregado junto com a esposa para fora do galpão. Um dos membros o levou para longe e deixou ele e o corpo no meio de uma estrada. Um outro membro coletou o sangue que jorrava da cabeça do líder e depois jogou no fogo que ardia em uma pequena fogueira do lado de fora. Missão cumprida, no exato momento em que a live caiu. Os meses se passaram, mas nada do rapper esquecer da morte da esposa. Muito pelo contrário. A cabeça do líder da seita aparecia de noite, flutuando imensa, vinda dos confins do universo para atormentar o seu juízo. Ele sabia que só algumas pessoas estavam vendo ela, e ele era um dos desafortunados. Ele imaginava que poderia ser a cabeça da esposa, não a do maldito, que estava com olhos vivos e um riso sarcástico de canto de boca. Se ele pudesse matá-lo pela segunda vez... Com a lenda da cabeça do líder, que flutuava e azucrinava a vida de algumas pessoas, a seita, por incrível que pareça, cresceu. A polícia no primeiro momento tentou inibir, mas quanto mais reprimiam, mais essa seita crescia. Sua influência começou a chegar em diversos países ao redor do mundo. Existiam relatos de avistamento da cabeça do outro lado da esfera terrestre. O Marte tem um poder quase infinito no nosso mundo. Um plano ousado que trouxe de volta sua credibilidade, morrendo seu corpo físico, mas mantendo as suas ideias vivas para atravessar gerações. O rapper vive hoje às custas de remédios. Poderia ter arranjado uma nova esposa, ter se aproveitado da situação para ganhar ainda mais fama e dinheiro, mas a sua cabeça não era mais a mesma. Só de pensar em sair de casa e dar de cara com aquela maldita cabeça horrorosa, esse pensamento fazia desistir na hora. Olha lá, o risinho maléfico, o olhando através da janela da sala.